Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje, para fechar o Savan, eu vou trazer curiosidades sobre a Festa dos Mortos. Eita, El Dia de los Muertos, que se comemora lá no México e a gente ouve muito falar. Então vamos lá. Bem, primeiramente, como é que foi escolhido essa data? Como eu já falei em alguns outros vídeos, o Savan ele durava 3 dias. Ele começava no dia 31 de outubro e ia até o dia 2 de novembro. E aí, por causa dessa festividade celta, celebrando a colheita, transição de estações, entre outras coisas, né? E toda a espiritualidade por trás, que eu já falei em inúmeros outros vídeos, essa data ela já era bem conhecida na Europa. Entretanto, a festa dos mortos, né, o dia de finados em si, teve uma história diferente. Eu vou trazer até algumas observações a respeito disso. Primeiro, o Dia de Todos os Santos, decidido como dia 1 de novembro, e foi escolhido para ser dia 13 de maio, em 609, pelo Papa Bonifácio IV. Ele foi escolhido ele decretou esse dia, por quê? Porque, como tem a beatificação, a santificação e assim vai, né? Nem todos os santos tinham um dia específico para ter a comemoração. Então, para sanar esse problema, ele decidiu escolher um dia que seria celebrado todos os santos, independente se já tivessem suas datas ou não. Então esse dia foi escolhido no dia 13 de maio. Aquele Papa quis escolher o dia 13 de maio por questões de celebrações e, enfim, foi escolhido dessa forma. E aí haviam celebrações, a missa, aquele negócio todo. Entre 731 e 741, o Papa Gregório III abençoou, não, qual é o termo que fala? Consagrou uma capela para essa data, né? Para ser a de Todos os Santos e, enfim, representar ali a união de Todos os Santos naquele momento. Em 835, o Papa Gregório IV fixou a data no dia 1 de novembro. E aí vamos lá por quê? Bem, dia 1 de novembro já era uma data que tinha muita movimentação na Europa como um todo. Por quê? Por causa do Savan, para começo de conversa, né? No primeiro dia do Savan, no dia 31 de outubro, acontecia justamente quando abriam-se os portais, bruxas, duendes, fadas, mortos, transcediam de um lado para o outro, e você fazia todo aquele preparativo do Halloween, né? Que a gente conhece o Halloween, que era se preparar para não se arrastar, tentar resgatar algumas pessoas, enfim. Se preparar para o rompimento das barreiras e os portais serem abertos e passarem criaturas mágicas e mortos também naquele momento. Já o dia 1 de novembro acontecia justamente para se sentar e conversar com essas criaturas, com esses mortos, para aprender, para tentar resgatar por outros ritos. Só que isso coincidia com a parte da colheita. Então nessa época tinha muita comida, toda a Europa já tinha todo um costume de naquela época migrar para uma área, inclusive em Roma também tinha isso, porque os romanos meio que agregaram esse costume. Então tinha celebrações voltadas para a colheita, aquele negócio todo. Então tinha recurso, tinha moradia, a cidade estava preparada. Coisa que em maio não tinha pego bem ainda, porque não estavam preparados para isso, a cidade não conseguia se organizar para receber tanta gente, comida também não era um negócio muito fácil naquela época, então por causa disso também não era todo mundo que não teve uma aceitação muito boa do público. Então já usando a temática do Savan, né, o segundo dia do Savan e toda aquela referência daquilo que já acontecia naquele momento, o Papa transferiu para essa data, para ser mais conveniente. E aí dessa vez pegou, porque tinha comida, tinha moradia, o povo já estava acostumado, enfim. Então aí ele pegou, só converteu, como eu falei. E aí não tinha o do dia 2, que era o dia de finados, né? Tinha Todos os Santos, mas o dia de finados. E aí o dia de finados, ele acabou acontecendo quando o quê? Em 998, um líder de um monastério, que é chamado de abade, de Cluny, em Saint-Odilon, ele teve um sonho e um anjo veio falar para ele que seria importante, mostrou o purgatório para ele e disse que seria importante, no dia 2 de novembro, acontecer uma celebração da missa para que as pessoas pudessem orar para resgatar os falecidos. Não para resgatar
como trazer para a vida, é para tirar do purgatório, para ajudar a amenizar os pecados que eles não conseguiram anular em vida, para eles poderem ter uma salvação, enfim. E aí ele levou isso pro Papa e tal, e teve aceitação. E aí, com o passar do tempo, esse costume foi acontecendo em mais lugares. Primeiro aconteceu no lugarzinho dele, depois foi autorizado para acontecer em alguns países, em alguns lugares, como aconteceu em Roma, aconteceu na Espanha, depois foi autorizado para a América Latina, e enfim, até que se espalhou todo e se fincou. O que eu acho interessante é que o anjo veio falar do dia 2 de novembro, era o único dia do Savan que não tinha uma comemoração preenchida ainda. Eu acho muito coincidência, será um aviso divino dizendo que os 3 dias do Savan são importantes realmente, escutem os celtas, até porque no terceiro dia do Savan os celtas se preparavam para as despedidas, para que todas as criaturas voltassem para seus reinos. Então, talvez fosse aí um aviso. E aí, como é que a gente chegou na Festa dos Mortos que a gente conhece, né? Dia de los Muertos, no México? Bem, quando aconteceu a incorporação no século XVI desse evento no povo mexicano, né, para os mexicas, no caso os aztecas, eles meio que juntaram alguns conceitos aztecas, alguns cultos aztecas, algumas festividades aztecas a essa data e esse evento. Os aztecas eles já veneravam os mortos e já tinham épocas que faziam dedicatórias aos mortos de várias formas, né, deixando alimento, né, para esses mortos, para poder ajudar no caminho ou poder, eita, veio visitar, toma aqui, ó, se alimenta, para poder voltar. Então, haviam alguns cultos que os aztecas faziam, e quando os espanhóis trouxeram, né, com uma justificativa parecida dos aztecas, o que foi que eles fizeram? Disse, tá, beleza, vamos aceitar. Então tá bom. Então tá. Tá tranquilo, a gente já faz isso, a gente só vai se ajustar. Por quê? Porque teoricamente os aztecas comemoravam essa data, mas era parcelado. Disse, pelo que eu pesquisei, que em 4 meses de festividades os aztecas faziam ritos parecidos. Eram nos meses do Micalhuitontli, que era uma festa pequena dos mortos, que eles dedicavam às crianças que faleciam e algumas outras coisas, algumas mortes pequenas, vamos dizer assim. Depois eles faziam o Huel Micalhuitli, que era para a festa dos mortos grandes, que aí normalmente eram os que tinham morrido em batalha. Aí tinha também o Tepelhuitli, que também tinha uma festividade assim, uma comemoração assim, e o Tititli, que também tinha uma festividade assim, cada um deles referente a um tipo de morto diferente, mas os costumes eram parecidos. Nesse caso, eles faziam dedicatórias dessa forma, mas para tipos de mortos diferentes. Crianças, mortos de guerra, sacrificados, e assim vai, né? Para ajudar no caminho. Sacrificados não tinha não. Depois eu faço um vídeo no canal falando cada um desses meses, como eu já venho fazendo. Eu vou fazer também desses, mas agora não. Vamos seguir porque já tem muita coisa pra falar. Inclusive, se estão gostando, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Dando continuidade, sim, e aí chegou e teve essa mistura da cultura cristã que veio através dos espanhóis e dos aztecas, que eles já tinham vários ritos e juntaram e foram aos poucos culminando do que a gente conhece como Festa dos Mortos, né? E aí, como é que foi acontecer? Inclusive, a Unesco conheceu como um patrimônio cultural imaterial da humanidade a Festa dos Mortos lá no México. O que fazem lá? Bem, assim como nos católicos, eles fazem dedicatórias para os mortos para que eles tenham seus pecados reduzidos, né? Eles tenham um alívio, um cumprimento de uma pena espiritual, vamos dizer assim, né? Que no Dia dos Santos faz isso. Só que no Azteca, ele é feito a receber visita dos entes queridos, dos parentes e até de algumas divindades e tal, para poder dizer assim, olha galera, beleza, valeu. Vim aqui visitar vocês, vim conhecer vocês. Inclusive no filme Coco fala um pouco disso aí, fala bastante, um pouco não, fala bastante dessa cultura belíssima. E aí eles fazem essa dedicatória, botam alimento para eles, fazem festa e tal, como se fosse realmente fazer uma festa para receber seus ancestrais ali.
né? E aí tinha cultos, por exemplo, que aconteciam, rituais que aconteciam no cemitério, nas casas das pessoas, porque os mortos, nesse caso, eles vêm visitar onde eles viveram, né? Quando estavam em pele e osso, né? Carne e osso, ali. E fizeram. E aí, para cada época do ano, tinha, no caso dessas festas, tinham alimentos diferentes que eles faziam. Não só o alimento preferido, né, quando tinha alguém que estava para morrer e tal, mas eles também faziam alimentos diferentes nessas épocas do ano. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles converteram isso separadamente. Aquela festa que se comemorava para os pequenos mortos, né, a festa pequena dos mortos, ficou para o dia 1 de novembro. E a festa dos grandes mortos ficou para o dia 2, para o dia de finados. Eles dividiram em 2 setores, antes tinha 4 e dessa vez tinha 2, mas eram são os mais significativos, né? Que também eram os mais significativos na época, que era para isso mesmo. E aí eles colocaram nessa data, juntaram nessa data para poder ter. Os espanhóis tentaram abafar aquilo que eles faziam diferente, mas eles não conseguiram. Tadinha. Tadinha, que barra. Eles sempre faziam aos pouquinhos, no cantinho, ou nos grandes centros eles eram abafados, mas dentro de suas casas eles faziam, nos vilarejos eles faziam, até que os espanhóis largaram de mão e fizeram assim: tá bom, vocês querem fazer? Vão fazendo aí, usem, façam do jeito que vocês acharem interessante. E com o passar dos séculos também houveram pressões desse tipo, mas o povo mexicano sempre resistiu, e aí a cultura deles foram se misturando ali com a cultura católica e foi aumentando e foi virando essa festa, né? Eles fazem esse festejo, eles fantasiam, eles declamam poemas chamados calaveiras literárias. Eles fazem esses poemas, às vezes escárnio, às vezes proclamando fazendo uma dedicatória, e vão fazendo essas coisas. E também se fantasiam, né? Aí tem a mais famosa delas, que aconteceu... a calaveira começou a acontecer do século 17, do 18, o final do 18 pro início do 19, tá? Que aconteceu essa calaveira, e no século 20 aconteceu um eventozinho aqui, que foi um cartunista, político e litógrafo, José Guadalupe Posada. Ele criou uma gravura para acompanhar a calaveira, né, para fazer um desenho, né, para acompanhar no coisinha, e se tornou famosa. Ela foi chamada de Calaveira Garbaneira, porque ele misturou algumas coisas francesas, alguns detalhes e tal. E aí, em 1947, Diego Rivera fez um esqueleto para representar essa obra-prima de Posada, e aí ficou ainda mais conhecida, ficou mais famosa, e hoje ela é conhecida como Calaveira Catrina por causa disso. Ela ganhou personalidade. Ela ganhou personalidade com isso. Eu gosto de pensar que seria uma representação suavizada de Mictlantecuhtli, a deusa do inframundo do Mictlan, né? Que, junto com seu marido, dominam o reino dos mortos. Eu acho bem interessante esse coisinha. Além da comida, dos rituais, em geral, se fantasiar, os poemas, os cultos, a comida, aquele negócio todo, o que acontece? Eles também fazem papeizinhos picados, que eles colocam e penduram em vários lugares para decorar os ambientes com recortes temáticos que eles colocam. E isso é uma coisa que os astecas já faziam. Existem uns relatos históricos que em algumas das festividades, que também eu vou falar no canal depois, os astecas faziam esses papéis em formato de flores, em formato de animais, coisa do tipo. Inclusive tem uma festividade que não tem sacrifício, é usado esse papel. E aí os historiadores e arqueólogos atribuem isso a que os astecas estavam começando a abandonar o sacrifício para passar para representação. Então fazendo figuras de papel desse tipo para poder jogar na água, ao invés de fazer sacrifício, né, estava sendo utilizado, né? Eu acho que eles começavam a entender que o que valia era a intenção, não precisava necessariamente ninguém morrer para poder servir. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, eles trouxeram essa cultura para esse dia também incorporado. Quanto ao dia, também tem algumas divergências.
Dizem que nesse dia já tinha comemoração, uma das comemorações dos mortos acontecia nesse dia. Né? Um desses 4 meses que eu falei já acontecia nessa data. O que pra mim também é coincidência e eu acho interessante pensar nisso. Que realmente tinha uma delas que acontecia. Outros dizem que não tem nada a ver, como se refere aos outros 2 primeiros, os mais importantes. Essa data era distante, era um pouquinho mais distante ali em agosto e setembro, né? Mas, de toda forma, não deixa de ser ali próximo, realmente, ao período da contagem. E também não deixa de ser próximo, um deles ser realmente na data. Bem, eu acho que é isso. Eu acho que já falei 1 milhão de coisas. Ah, tem mais uma informação. Em alguns lugares eles comemoram diferente. Em algumas outras cidades do México, eles comemoram diferente. Existe um lugar chamado Pátzcuaro, que o povo navega para uma ilha no lago Pátzcuaro. O nome dessa ilha é Janitzio, e faz uma vigília lá. E aí, quando tá anoitecendo, num cemitério que tem lá indígena, eles fazem como é que diz? Eles acendem umas velas lá. Esse eu acho bem legal, porque parece que é, como é que eu posso dizer? Parece realmente um negócio indígena, né? Um negócio mais antigo. E eu acho bem interessante isso. Enfim, eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem escrever, escrevam... Pode ser dia de finados mesmo. É isso. Valeu.